Olá, curiosos! Eu sou a Elis Ramos da Cruz, a vossa curiosa sénior, e este é o Livrocast. Aqui nós conversamos sobre um livro que te vai fazer rir, chorar e, acima de tudo, aprender. E o livro que eu trago hoje foi sugestão do Adélbio, e desde já agradecer pela sugestão. É um livro muito interessante e com uma escrita que me causou assim alguma estranheza no princípio, mas que eu super adorei. Ensaio sobre a cegueira. Yay! Para quem estiver aí do outro lado, de certeza que já devem ter ouvido falar, porque Ensaio sobre a Cegueira é um livro escrito por José Saramago, autor português, que quase dispensa apresentações, vencedor dos mais importantes prémios na área da literatura, incluindo o Prémio Nobel e o Prémio Camões, e os seus livros elevaram completamente a escrita em língua portuguesa, sem contar que foram adaptados para o cinema e para a ópera. Pasmem. Um tanto quanto controverso, José Saramago sempre foi uma pessoa de opiniões muito próprias e uma pessoa muito crítica. Tanto é que o livro que eu li é uma espécie de crítica ao capitalismo, né? Faz assim uma analogia àquilo que são os poderes da sociedade sobre o indivíduo e a forma como o capitalismo às vezes torna as pessoas menos conscientes dos seus deveres enquanto seres humanos e enquanto pessoas que vivem numa sociedade. O estilo de escrita é bem diferente daquilo que estamos habituados, com frases longas e fluídas e um uso quase inexistente da pontuação. Eu não sei se todos os livros de José Saramago são escritos desta forma. Este foi o meu primeiro contacto com os livros do escritor, mas quem estiver aí do outro lado, né, aproveito para pedir que me diga se os livros do escritor são sempre assim, se sugere alguma outra coisa, o que achou, se já leu este livro. Então, Ensaio sobre a Cegueira foi publicado pela primeira vez em 1995 e o livro explora a condição humana e a resposta da sociedade a uma epidemia. Nesta altura, em 95, obviamente nós não tínhamos contacto, nem tínhamos noção do que seria uma pandemia, né? E agora, em 2023, que foi a altura em que eu li o livro, tive assim um vislumbre do que pensariam essas pessoas ou que estaria alguém a ler o livro pela primeira vez, como eu nesta fase em que já passamos por uma pandemia e fomos obrigados todos a ficar em casa sem saber o dia da manhã, num mundo de completa incerteza. E acredito que dá sim uma outra nuance a esta leitura. O romance começa com as pessoas a cegarem de repente e por razões completamente desconhecidas, e aqui os personagens não têm nomes. São conhecidos pelas suas características, o primeiro cego, a mulher do médico, a mulher dos óculos, o velho e coisas assim do gênero. As pessoas não têm nomes próprios. Os cegos são colocados num manicômio para ficar de quarentena, porque o governo está a tentar mitigar a situação de epidemia, ou seja, impedir que a cegueira chegue a toda a população do país, porque não sabem ainda com que lidar. Então encontraram aqui um lugar para colocar as pessoas que iam cegando ao longo do tempo. E essas pessoas ficaram de quarentena neste manicômio, onde todos eram cegos, exceto uma pessoa. Muito interessante. À medida que as condições dentro do manicômio se deterioravam, ou seja, havia escassez de comida, havia escassez de água e as necessidades básicas eram feitas, imaginem num mundo em que toda a gente é cega, né? Ok, acho que não preciso de ir a fundo. Os cegos lutavam para sobreviver, para conseguir ter comida, para conseguir ter o mínimo. Tentaram criar as suas regras, mas a moral e ética que regem a sociedade praticamente não existiam, porque era um momento de plena sobrevivência. Em meio ao caos, uma personagem se torna determinante, servindo de defensora e dando alguma esperança aos seus companheiros cegos. Como eu disse no princípio, Saramago sempre foi uma pessoa que fez duras críticas ao sistema, e o livro levanta questões sobre a fragilidade da civilização em meio ao caos, ao medo e o facto de ter as coisas como garantidas, a influência do poder e a crueldade humana mediante situações extremas em que tem que lutar para sobreviver. É um livro extremamente interessante. Existe um livro baseado
um filme melhor, baseado neste livro, que foi dirigido por Fernando Meirelles, o conhecido diretor brasileiro. Foi estrelado por Julianne Moore e por Mark Ruffalo, com o título Blindness. Eu ainda não vi o filme, porque vocês já sabem, eu prefiro sempre ler os livros primeiro e depois ver o filme, mas está na minha pipe e eu acredito que eu vou ver para ver se faz jus aquilo que Saramago tentou descrever neste livro, que é fabuloso. Eu quero saber quem aí do outro lado já leu alguma coisa deste escritor tão conhecido. Quem tem outras sugestões, quem achou esse livro interessante e criou aí alguma curiosidade, eu vou querer saber. E é isto, curiosos. Como eu digo, um livro pode não mudar a tua vida, mas de certeza vai torná-la mais agradável. Até o próximo episódio. Lembrem-se sempre que cada página lida é uma vitória. Um beijão da vossa curiosa incurável e até o próximo Livrocast.